Será que o Palmeiras vai com o time titular? Qual é o time mais favorito na rodada 4 do Paulistão? Nesse vídeo, eu vou te passar todas as dicas que você precisa para mitar no Cartola Express do Paulistão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então, aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então, o canal traz sempre bastante conteúdo aí sobre o nosso amado esporte e principalmente focado no Cartola, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. E se você curtiu o nosso vídeo, deixa aquele like que ajuda demais aqui com o canal, né? Então vamos lá para o foco desse vídeo, que é o Cartola Express do Paulistão, né? Bom, a gente está na rodada 4, né? Para quem não conhece, eu vou deixar um card aqui para vocês, explicando como é que joga, né? Eu escalei o time lá da primeira rodada, mostrando para vocês como é que funciona. Entrei nessa página principal, mostrei como é que você escala seu time, mostrei das ligas pagas, das ligas gratuitas, né? Enfim, tudo que você precisa saber, tá? Vamos agora falar especificamente da quarta rodada para a gente falar das dicas, né? Eu gosto bastante para poder trazer aqui a análise do conteúdo, né? Mostrar a análise dos confrontos, né? Ou seja, os jogos que a gente tem nessa rodada. E uma coisa que torna muito difícil essa quarta rodada do Paulistão, do Cartola, é que não vai valer o jogo entre Corinthians e Guarani. A gente sabe que nos estaduais a gente sempre foca bastante nos times grandes, eles são os mais favoritos, né? E nessa rodada, o Cartola vai começar na quarta-feira. Esse jogo da terça entre Corinthians e Guarani não vai valer, tá? Então você não pode escalar nenhum jogador desses dois times. Então esse é um problema já. Outra questão é que o Palmeiras, que enfrenta o Ituano no meio de semana, aí na quarta-feira, pode ser que vá com o time reserva. Inclusive, eu acho que vai com o time reserva. Até pegando aqui para vocês no Joga 10 News, que é um site que traz as escalações dos times, né? Tá aparecendo aqui que o time provável do Palmeiras é esse completamente alternativo. E por que o Palmeiras deve ir com o time alternativo contra o Ituano? Porque lá no final de semana, no sábado, o Palmeiras tem jogo contra o Flamengo, né? Valendo a Supercopa do Brasil. Então, claro que esse jogo vale título, é um clássico aí do futebol brasileiro ultimamente, então o Palmeiras deve focar todas as atenções nesse jogo e deve ir com o time reserva contra o Ituano, né? Então isso também causa um pouco mais de dificuldade. Bom, falando dos outros jogos que a gente tem aqui, eu acho que Bragantino e Ferroviária, o Bragantino é favorito, o Bragantino começou meio instável, esse deve ser um jogo de gols, tá? A Ferroviária, ela já fez 5 gols, é o melhor ataque da competição até agora, por incrível que pareça, mas já tomou 5 também. É um time que joga sempre jogos muito abertos, né? Tanto é que os últimos 2 jogos perdeu de 2-1. Então achei interessante pensar em peças ofensivas do Bragantino. Outro confronto que eu quero destacar aqui para vocês é Santos e Água Santa. O Água Santa é o pior defesa do campeonato, tomou 7 gols já. A gente estava naquela primeira rodada lá com o John Kennedy, ele meteu hat-trick. Na rodada seguinte, contra o Corinthians, a gente dobrou Roger Guedes e Yuri Alberto. E também imitamos, né? Então tá dando certo apostar em atacantes contra o Água Santa. Então vocês já podem imaginar quem que vai estar no nosso ataque aqui, né? Outro destaque aqui, São Paulo e Portuguesa. A Portuguesa que ganhou de 3-0 do Bragantino, um jogo super atípico, o Bragantino acabou tendo um jogador expulso, né? Mas a Portuguesa, até esse jogo contra o Bragantino, não vinha jogando um bom futebol. O São Paulo vem se encontrando com o Rogério Ceni, né? Tem um jogo complicado contra o Palmeiras, mas claro, era um clássico. Eu acho que nesse jogo aqui, o São Paulo já mais entrosado, tem tudo para ser bastante favorito contra a Portuguesa. Inclusive, vocês vão ver que a gente vai focar num time do São Paulo na parte ofensiva, num time na parte defensiva, né? E finalmente, acho que um outro jogo que a gente pode pensar que pode ser interessante, o São Bento pode ter um potencial de SG legal, tá? A Inter de Limeira é um time que só fez um gol até agora no campeonato. Bom, agora que eu já passei pelos confrontos, eu vou mostrar para vocês 2 opções de escalação, tá? Eu mostro 2 opções e depois eu comento algumas opções a mais, além dos 2 times que eu passo inteiro, alguns outros nomes que podem ser interessantes para a rodada, né? Aproveita e já comenta aqui quem você acha que é o time favorito aí dessa rodada, né? Particularmente, eu acho que o maior favorito é o São Paulo, tá? Mais do que o Santos, até porque o Santos vem sendo mais oscilante. Mas deixa aí nos comentários quem que você acha. Vamos lá para os 2 nossos times, né? Como eu disse, um time eu vou focar no São Paulo na defesa e outro eu vou focar no São Paulo no ataque, porque como eu acho é o principal favorito, né? Eu gosto de usar essa estratégia. Bom, esse primeiro time aqui, eu foquei no São Paulo na defesa, tá? Então eu escalei o Rafael aqui no gol, né? O goleiro de São Paulo. Na defesa eu escalei Arboleda, Ferrarese e Wellington. Minha decisão em optar entre o Wellington e o Rafinha foi o seguinte, bom, primeiro vocês sabem que você só pode escalar 5 jogadores do mesmo time, né? E aí, eu quero ter o Wellington Rato, eu já vou explicar um pouquinho para vocês por quê. Como eu ia ter esses nomes, eu só podia escalar um dos laterais do São Paulo, né? Eu acabei optando pelo Wellington, porque ele tem uma média um pouquinho melhor do que o Rafinha, né? A média dele é de 4,43, o Rafinha tem média de 3 e pouco, 3,7.
O Wellington é um jogador mais participativo ofensivamente, o Rafinha constrói mais vindo de trás, né? E o Wellington é um jogador que chega mais pra frente, tem mais potencial de assistência, é mais jovem, então desarma mais também, tá? E aí, para fechar o nosso time na lateral, já vou até destacar alguns laterais aqui, eu optei pelo Juninho Capixaba, tá? É um jogador que vocês sabem que eu gosto demais dele aqui, ó. Ele tem uma média muito alta, foi o melhor jogador do Cartola do ano passado, né? É um jogador que desarma bastante, então mesmo fora do SG ele pontua bem. A gente só tem que ficar de olho se ele vai ser realmente o lateral esquerdo. No último jogo ele jogou como volante ali, e eu não gostei tanto do desempenho dele. Se ele for lateral, é um nome interessante. Se ele não for lateral, se ele for jogar mesmo de meia, um nome que eu tô gostando bastante é o Ricardo Luz, aqui do Santo André, tá? Nos 2 jogos que ele fez 3 desarmes num jogo e 5 desarmes no outro. Então fez 11,5 numa partida, é um lateral que tá botando bastante regularidade. É um nome interessante pra gente escalar também, tá? E aí tem também Heitor e Mário Sérgio, que são 2 laterais que estão mostrando bastante potencial. Mas de qualquer jeito, esse foi o primeiro time que eu escalei. No meio de campo, o que eu fiz? Eu botei o Wellington Rato. Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui, o Wellington Rato é um jogador que tem uma média muito interessante, tá? 4,79 o Wellington Rato aqui. É um jogador que, exceto esse jogo contra o Palmeiras, tinha feito sempre acima de 6 pontos. Então, a gente conhece ele desde o ano passado, é um cara que finaliza muito, dono das bolas paradas do São Paulo. E o São Paulo é um time que, como eu disse, tem um bastante potencial ofensivo nessa rodada. Não quero deixar o Wellington Rato de fora. E aí, o resto do time aqui, do meio para frente, eu foquei em Bragantino e Santos. Como eu disse, são 2 times que têm potencial ofensivo bem legal para a rodada, né? Enfrentam times que tomam muito gols. E aí, no Bragantino, eu escalei esse trio de ataque aqui, né? O Praxedes é o meio ofensivo do Bragantino. E aí, no ataque, eu coloquei Arthur e Alejandro. Os 2 não renderam muito na última rodada, mas acho que esse jogo é mais tranquilo, eles podem ir muito bem, tá? Os 2 são jogadores que rendem bastante scout, finalizam bastante também. Enfim, 2 nomes interessantes. E aí, coloquei o Marcos Leonardo, é um cara que é o cobrador de pênalti do Santos, já fez gol no jogo contra o São Bernardo. Ele fez a cabeçada pro gol contra aí do São Bernardo, né? Então é um cara que participa muito ofensivamente. Os outros atacantes do Santos não estão rendendo muito. O Mendonça aí, que eu achei que ia render mais, o Ângelo, não estão indo bem, então vou focar no Marcos Leonardo, que é mais de segurança. Como eu disse, o Água Santa toma muito gol de atacante, vamos pro Marcos Leonardo. E o Sandri, tá? O Sandri é um cara que no último jogo fez 6 pontos só de desarme. É um cara que tá chegando mais à frente, tá jogando no lugar do Soteldo aí no último jogo, então pode render mais scouts e ir muito bem nessa rodada, tá? Acabei optando por ele, acho que os outros nomes do Santos são mais defensivos. Outra opção de time que eu passo para vocês aqui, daí é mais ousado. Eu fechei a zaga do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai 5 time reserva, inclusive os nomes que eu escalei aqui foram todos os nomes que estão no time reserva. Então, Marcelo Lomba, Gustavo Garcia, Vanderlan, Luan e Kusevich, tá? Acho que são nomes interessantes. O Palmeiras é uma zaga muito consistente, mesmo com o time reserva, o Abel preza muito por esse sistema defensivo sólido, né? Tanto é que o Palmeiras não tomou nenhum gol até agora no Campeonato Paulista, né? A melhor defesa do campeonato. Os 2 moleques aqui da base, Vanderlan e Gustavo Garcia, são jogadores que desarmam bastante. O Kusevich já fez até gol na pré-temporada, são zagueiros que desarmam bastante. O Marcelo Lomba tá sempre correspondendo. E como o pessoal não vai pensar muito no Palmeiras por causa desse time reserva, eu quero dar uma ousadinha e fechar essa zaga do Palmeiras, tá? Se imitar, a gente imita demais. Aí esse time, como eu disse, eu foquei no ataque do São Paulo. Coloquei o Caleri e o Wellington Rato. Caleri centroavante, aí toca nele que é gol, né? Nome bem interessante. O Wellington Rato, como eu já expliquei, um nome muito importante para essa rodada. E eu optei pelo David aqui, tá? Na última rodada, o David fez 4,9, tá? Sem gol e sem assistência contra o São Paulo. É um cara que o Rogério Ceni gosta muito, ele pediu demais a contratação do David, é um cara de velocidade. E o Rogério Ceni deixa ele o jogo todo. No último jogo fez 4,9, já tinha feito gol no primeiro jogo dele na estreia, né? Então, é um cara que eu quero ter aqui e vou escalar no lugar do Luciano, podia ser o Luciano. E fechei com o Marcos Leonardo, porque eu acho que é indispensável, tá? Marcos Leonardo é um cara que tá gerando muito scout também. É a principal peça ofensiva do Santos. E aí, para fechar o nosso meio de campo aqui, eu optei por 2 nomes que eu acho interessante. Coloquei o Matheus Fernandes aqui do Bragantino, que é um cara que tá gerando bastante scout, inclusive aqui no Footstats, que é um site que eu gosto de olhar estatística bastante também. É o jogador que tem mais desarme até agora no Campeonato Paulista, né? Então é um cara que vai sempre gerar bastante scout pra gente. E quem sabe, com esse potencial ofensivo, ele não participa de um golzinho, dá uma assistência, né? E outro nome que eu coloquei aqui para fechar o nosso meio de campo foi o Gerson Magrão, aqui do Santo André, tá? Gerson Magrão eterno, aí o cara joga há muito tempo aí, Campeonato Paulista, estaduais. É um cara que já tem 11 pontos, 3,3. É um cara que tá gerando bastante scout, mesmo fora do gol, né? Então, acho que é um nome interessante para fechar. Outro nome que eu posso passar de meio de campo para vocês, como eu disse, eu gosto de comentar outros nomes, né? Falei na lateral, falei ali na zaga, né?
No meio de campo, eu gosto do Vitinho Mesquita, é um cara que já tem um gol e uma assistência no campeonato, jogando pelo São Bernardo. São Bernardo, que é um dos melhores ataques da competição. Camilo, também comemora o gol assim, né? Do Mirassol, é um cara interessante, já deu assistência na última rodada. Enfim, acho que outros nomes aqui que a gente pode pensar, acho que é mais difícil de a gente olhar nessa rodada, tá? No ataque, além dos nomes que eu falei, claro, os nomes do Santos são interessantes, o Luciano é interessante, e o John Kennedy também é um nome que corre por fora aí, né? Fez 3 gols na primeira rodada, depois não foi tão bem, mas, como eu disse, tem um jogo aberto aí contra o Bragantino, né? Outros nomes aqui eu acho que é mais difícil da gente escalar. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, deixa o like que ajuda demais, comenta aqui quem vai ser a sua aposta para essa rodada, né? Minha aposta principal para essa rodada é o Marcos Leonardo dos Santos, tá? Comenta aí quem quer de vocês. É isso, até o próximo vídeo, falou!